Sejam muito bem-vindos a mais um Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores, investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Litva e de volta para o primeiro Contra o Vento do ano. Temos, inclusive, muitos Contra o Vento já alinhados, ficamos off aí as últimas semanas, mas foi preparando a grade de programação de conteúdo para vocês, então teremos Contra o Vento toda semana agora para o mês de janeiro e início de fevereiro inteiro. Prazer estar aqui de volta, gente. Comigo, co-host hoje, mais uma vez, Camila Vargas. Camila, como que você tá? Tá falando aonde? Tô muito bem, tô falando de Natal, Rio Grande do Norte. E feliz de estar de volta aqui no nosso cantinho especial Contra o Vento. E eu quero aproveitar para deixar um recadinho para quem está assistindo a gente. Esse podcast está sendo gravado diretamente da nossa comunidade Sentir. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, Spotify ou Apple Podcasts e quer participar das gravações ao vivo interagindo com perguntas, inscreva-se na nossa comunidade. Além das transmissões ao vivo, você terá acesso a e-books exclusivos, a oportunidade de trocar experiências com outros membros e a interação direta com nossos consultores e parceiros, aproveitando uma rica rede de conhecimentos, com dicas e informações para expandir sua jornada de internacionalização. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar um like e um comentário. Para quem está nos acompanhando pelo Spotify ou pela Apple Podcasts, pedimos que também deixe o seu review. O link está na descrição do episódio e as pequenas ações fazem uma grande diferença para que possamos continuar crescendo e trazendo um conteúdo ainda melhor. A equipe Sentir imensamente agradece o seu apoio. Você do Brasil, eu tô do Brasil também. Nem cheguei a mencionar na minha abertura, mas estou aqui em Santa Catarina visitando família. É época do ano, né? Para Natal, Ano Novo, tá no Brasil com o pessoal. Mas vamos ao episódio de hoje. Hoje temos a honra de receber o João Razin, fundador da comunidade Zero Paralelo, Certified Blockchain Expert pelo Blockchain Council e advisor de vários projetos no universo cripto. Com uma visão prática e acessível, o João promove conexões e oportunidades no mercado blockchain e também é um amigo nosso da CETI aqui já de longa data, né? Já 2 anos, João, desde que a gente se conhece? Acho que mais, cara, acho que mais. Acho que mais, nos conhecemos já há algum tempo. Sempre um prazer conversar contigo, conversar com o pessoal aí. O assunto que vocês discutem recorrentemente me interessa muito a minha comunidade. Vocês são referência nisso, então é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Só confirmando, como que você tá e tá falando aonde? Cara, eu tô bem, graças a Deus, voltando de viagem. Passei 20 dias viajando, cara. Tô cansado de viajar, graças a Deus voltei pra casa. Viajar é bom, mas voltar pra casa é maravilhoso. Eu falo da Espanha, falo de Valência, né? Tivemos a oportunidade de tomar um café aqui em Valência. Então, tô aqui desde 2022, vivendo na Espanha. Sou natural de Florianópolis, então tu tá aí na minha terra natal, tá aí em Santa Catarina, minha terra natal. Mas me mudei pra cá em 2022, tenho 2 filhos, sou casado, então queria oferecer para eles acesso a uma outra cultura, a uma outra língua. Embarcamos aí nesse desafio em 2022, era um desejo muito antigo. Em 2022 a gente conseguiu realizar isso e a gente tá bem feliz por aqui. Fantástica decisão, estilo de vida na Espanha é o que... Não é ruim, né? O mundo inteiro quer ter, né? O mundo inteiro quer ter. Fantástico. João, ótimo ter você aqui com a gente hoje. Você poderia contar um pouco pra gente, pra quem não conhece a Zero Paralelo, como que você entrou, conheceu o mercado cripto e como que você atua atualmente nele hoje? Cara, eu entrei em cripto em 2017 para especular mercado, como tantas pessoas entram, né? Fui impactado por um vídeo que falava sobre Bitcoin em 2017, mas eu me interessei efetivamente pela possibilidade de especular Bitcoin. Eu entendi que ali esse ativo poderia sofrer uma apreciação na paridade com a moeda fiduciária, e eu entrei para tentar surfar essa apreciação. Isso foi final do primeiro semestre de 17, e surfei o final de um ciclo de alta naquele momento. Achei que eu era um gênio dos investimentos, porque coloquei dinheiro, o dinheiro triplicou, quadruplicou, quintuplicou. Eu pensei, eu sou um gênio, né? Encontrei a minha vocação. O meu histórico todo pregresso é no varejo, trabalhei 20 anos no varejo. E aí, fim de 2017, eu precisei, vejam só que interessante, né?
Eu entrei na metade de 17, no final de 17 o meu pai falou assim, ó, isso aí é estranho. Tira aí o dinheiro que tu colocou, tira um pouco mais, porque eu ia em março do ano seguinte fazer a minha cidadania na Itália. Tu vê que eu já estava desde lá planejando morar fora do Brasil. E aí ele falou, olha, tira o que tu colocou, tira esse lucro aí, pelo menos uma parte do lucro, porque tu vai ter que pagar passagem, processo, hospedagem e tal. E eu fiz isso, cara. E então eu saí no fim de um ciclo de alta, assim, eu saí na hora certa, sem querer, porque eu precisava da grana. O resto da grana que eu deixei no mercado cripto corrigiu aí 85%, 90%, né? Acabou o ciclo de alta ali. E aí no começo de 18 eu entendi que eu só tinha surfado o fim de um ciclo de alta, que eu não era gênio nem nada, só tinha surfado o fim de um ciclo de alta, e que aquele ciclo tinha acabado e tinha entrado agora no bear market. E aí eu fui em março para a Itália, começo de março fui para a Itália, minha esposa estava grávida do meu filho de 8 meses, eu tinha que ficar lá pouco tempo e voltar para Florianópolis, e ali eu fiquei estudando Bitcoin, cara. Então eu entrei para especular mercado, e na Itália não tinha o que fazer, tinha que ficar lá numa casa que foi alugada, e eu fiquei estudando Bitcoin, eu entendi o valor do Bitcoin, entendi que era muito mais do que especulação de preço, e fiquei apaixonado, entendi que aquilo era algo que realmente tinha potencial para mudar a maneira como a gente enxerga dinheiro e tudo mais, e fiquei estudando Bitcoin. Então, como em 17 eu participei de muitas ICOs, porque foi a época das ICOs, né, das ICOs, as ofertas iniciais de moedas, foi isso que chamou a atenção para o mercado naquele momento. Muita gente em 17 me procurava para saber como participar, porque eu participei de muitas, e aí, como eu não dava conta de atender todas as pessoas que me procuraram, na época eu criei um grupo no Telegram para ensinar a galera geral. E ali, cara, eu peguei um pouco de gosto pela educação, assim, por trocar ideia com as pessoas. Gosto muito de conversar, e ali eu peguei um pouco de gosto por ensinar também. E então foi a minha primeira experiência educacional. Depois, em 2018 ainda, eu criei um outro projeto na época chamado Criptotermos, que era um site, um glossário cripto, né, para as pessoas entenderem o que significavam os termos cripto, que eram termos muito técnicos. Em 2019, eu cofundei um projeto educacional chamado Escola Cripto, que tinha como objetivo ensinar as pessoas que estavam chegando no mercado sobre como o mercado funcionava. A ideia era falar de uma maneira séria e de maneira muito simples para comunicar para o maior número de pessoas. Fui sócio desse negócio até o final de 22. Começo de 23, em 16 de janeiro de 2023, fim de dezembro de 22, eu saio dessa sociedade. Em 16 de janeiro de 23, eu começo a criar conteúdo no YouTube, nos meus canais, né, que levam o meu nome, e fundei ali uma comunidade chamada Zero Paralelo, que está no Discord também, conversando sobre mercado cripto todos os dias. Então, desde 17, de certa forma, eu estou participando da educação desse mercado de alguma maneira, tenho o maior prazer em falar sobre esse mercado, em tirar a dúvida da galera, e estou todos os dias no YouTube, às 7 da manhã, horário de Brasília. Aproveito que eu estou na Espanha, estou 4 horas na frente do fuso, então a galera acorda, se a galera já quer se informar sobre o mercado, eu já estou todos os dias às 7 horas da manhã trazendo as notícias para a galera mastigado. Então é assim que funciona, os membros têm acesso ao Zero Paralelo, ao Discord, sendo membros do YouTube. Então é assim que as coisas acontecem, os membros do YouTube têm acesso à comunidade lá no Discord, e hoje é uma comunidade que conta com quase 700 pessoas, e a gente troca ideia e tenta investir juntos e crescer juntos, e eu estou muito feliz com esse trabalho. Fantástico, ótimo overview. Achei engraçado. Você saiu no topo em 2017 por conta de uma pessoa que não estava no mercado cripto falando, vai dar merda isso aí, sai. Nunca é a gente mesmo, né, cara? Nunca, não, realmente eu. Não, tem aquela história, Francisco, muita gente fala que no primeiro ciclo de cripto tu perde dinheiro. Eu falo, não, eu não perdi. Eu ganhei, mas foi porque o meu pai me empurrou. Não, e sabe o que é curioso? Esse mercado é louco, né? Porque eu saí, porque ele falou para eu sair com a metade do meu investimento. Tirei o que eu coloquei, tirei lucro, saí com a metade. Uma semana depois que eu saí, a metade que eu tinha deixado dobrou. E eu voltei a ter o que eu tinha antes de tirar. Olha só que loucura. Na época eu falei pro meu pai, pô pai, tá vendo? Tu foi falar para eu sair, eu podia ter o dobro do que eu tinha inicialmente ali antes de sair. Só que assim, deu 10 dias, o mercado corrigiu tudo e devolveu tudo que eu tinha ganhado.
Então, graças a Deus, meu pai naquele momento, né, a voz da sabedoria me deu um toque, olha, sai desse negócio, que esse negócio tá estranho, tu não sabe direito o que tá fazendo, tu tá ganhando dinheiro, isso aí é receita para dar errado. E, de fato, depois o mercado corrigiu, mas graças a Deus eu já tinha tirado todo o principal e mais um bom lucro ali. Legal. E aí, eu acho legal esse movimento, né? Muita gente acaba tendo a mesma realização de chegar pelo dinheiro, pela promessa de, pô, um ativo que está se quintuplicando, crescendo de valor muito rápido, mas aí depois estuda a parte fundamental e vê que, não, peraí, tem algo mais embaixo. Eu queria levantar, inclusive, desculpa te cortar, Francisco, só para não perder gancho aquilo que ele falou, mas o que fez você, depois que teve essa correção no mercado, ali no início, né? Porque depois de vários ups e downs, correções e booms, a gente entende que o processo é assim, mas ali no início isso assusta muita gente desiste, né? Acaba retirando tudo. O que fez você não desistir nesse momento e pensar assim, não, isso era uma furada, eu não tinha que me meter com isso? Ô Camila, eu acho que em primeiro lugar, o fato de eu não ter perdido dinheiro, talvez se eu tivesse perdido dinheiro, não sei se eu teria ficado na época, eu não perdi dinheiro, porque eu entrei na hora certa e saí na hora certa, sem querer, mas foi assim que foi. Então, em primeiro lugar, eu acho que o fato de eu não ter perdido dinheiro, talvez se eu tivesse perdido dinheiro, eu teria ficado puto, teria saído, como acontece com muita gente. Então, como eu não perdi dinheiro, e eu fui pra Itália, eu tava lá avulso durante um mês, mais de um mês, uns 2 meses mais ou menos, eu comecei a estudar o Bitcoin. E aí eu me deparei com um vídeo do Fernando Ures explicando o Bitcoin. Aquele vídeo do Fernando Ures explicando o Bitcoin, né, o valor do Bitcoin, aquilo ali pra mim foi uma virada de chave na cabeça, assim, sabe? Porque eu entendi do que o Bitcoin se tratava, quais eram os valores que o Bitcoin carregava com ele, né? O Bitcoin é quase como se fosse um cofre do teu tempo, né? Do teu tempo de vida, porque a gente troca o nosso tempo de vida normalmente por moeda fiduciária, né? Gerando algum tipo de valor para alguém, mas essa moeda fiduciária literalmente é um ativo programado para se desvalorizar, porque de tempos em tempos aumenta-se a base monetária, perde valor e a gente acaba se lascando e jogando tempo fora. Quando eu entendi isso, isso virou uma chave na minha cabeça. Eu falei, eu não vou sair desse negócio, não vou ficar só na especulação e eu vou montar nesse cavalo encilhado, assim. Eu me lembro de algumas outras coisas que tinham passado assim na minha frente, porque eu trabalhei 20 anos no varejo. E eu trabalhei no varejo em todas as áreas que vocês podem imaginar. Fui empacotador, fui vendedor, fui caixa. Trabalhei na parte administrativa, comprador. Eu fiz tudo que vocês podem imaginar. Fui trainee de um varejista de grande superfície internacional. Eu fiz tudo que vocês podem imaginar no varejo. Então, eu me preparei para ser um gestor de varejo e muita coisa passou pela minha frente. Eu falei, não, varejo é o meu lugar e eu vou me dedicar a isso. Quando eu entendi o Bitcoin, eu falei, cara, eu preciso saltar nesse cavalo aqui. Eu li um livro muito bom, que também foi uma recomendação do Ures, que é o que o governo fez com o nosso dinheiro, do Rothbard, e esse livro me fez entender o que é a moeda fiduciária. Isso reforçou na minha cabeça os valores do Bitcoin, né? Não o preço do Bitcoin, um Bitcoin vale um Bitcoin, né? Mas a gente sempre acaba se perdendo um pouco na paridade do Bitcoin com moeda fiduciária. Eu entendi que a moeda fiduciária não tinha nenhum valor, entendi o valor que o Bitcoin tinha, e a partir dali eu não pude mais parar de olhar para isso, e hoje eu sou um viciado nesse mercado. O Francisco até falou, né? Tivemos anteriormente um bate-papo com um maximalista, né? Eu vi com o Diego. O Diego Collin, que é meu amigo, gente boníssima. O conceito de maximalismo, né? Eu, por exemplo, qual que é o meu objetivo ao investir em cripto? Meu objetivo ao investir em cripto é aumentar Bitcoin. Para mim, isso é ser maximalista. Tem gente que acha que não, ser maximalista é só investir em Bitcoin, o resto é shitcoin, participar do sistema tradicional e, portanto, tu alimentar o diabo e tal. Eu não vou tanto por aí, mas o meu objetivo ao investir em cripto é aumentar Bitcoin. Na minha cabeça, Bitcoin é o meu caixa, a minha reserva. Então, igual se tu investe real no papel da Magazine Luiza, o teu objetivo não é Magazine Luiza, o teu objetivo é que Magazine Luiza se aprecie para tu sair com mais real. Se eu troco o dólar por papel da Apple, da Tesla, da Google, o meu objetivo é que aquele papel se aprecie para eu sair com mais dólar. Para mim, cripto é a mesma coisa. O meu objetivo ao investir em cripto é fazer com que cripto investir bem
para aumentar a quantidade de Bitcoin no final das contas. Para mim, Bitcoin é o fim. Então, existe esse conceito, assim, que hoje está um pouquinho mais... a galera agora está um pouquinho menos avessa, né? Aqueles que especulam cripto. Mas eu gosto muito de cripto, acho que é como um mercado de startups. Mas no final das contas, que eu quero aumentar, eu não quero ficar com o token para mim. O que eu quero aumentar é Bitcoin, porque é Bitcoin para mim que carrega algum tipo de valor de fato. Uma ótima explicação, assim, porque temos algumas categorias de pessoas que usam o Bitcoin, né? A gente temos alguns maxis, eu diria que são um pouco mais rígidos, digamos, né? No sentido de você não deveria usar nenhum protocolo, você não deveria utilizar nenhum tipo de token que não seja o Bitcoin ou que esteja diretamente atrelado ao Bitcoin. Mas essa descrição que você mencionou, eu acho um caminho até bem interessante. Assim, o meu objetivo final, o ativo ao qual eu retorno é o Bitcoin. Essa é a minha reserva de valor, mas eu invisto, busco formas de rentabilizar, de ter maiores ganhos também. De aumentar aumentar os meus Bitcoins. Bitcoin não rende nada, certo? Se eu ficar só em Bitcoin, eu vou ter a quantidade de Bitcoins que eu tenho e acabou. Ele vai valer mais ou menos. Eu quero tentar aumentar os meus Bitcoins. Como que eu faço isso? Investindo. No que quer que seja. Como que você começou, então, a pesquisar, assim, e entrar nesse mundo de outras formas de investimento no mundo de cripto? Cara, quando eu entrei em 17, eu fui impactado por um vídeo que falava sobre Bitcoin, tá? Mas o Bitcoin naquele momento estava precificado em $3.200, se eu não estou muito enganado, tá? Então eu investi em Bitcoin, mas estavam surgindo ali outras moedas. E eu não tinha a mínima ideia do que aquilo era, do valor que aquilo tinha, de como é que funcionava, mas eu vi algumas outras moedas com valores nominais muito mais baixos. E naquela época, cara, sendo muito franco com vocês, eu pensava, se o Bitcoin vale 3 mil e essa moeda aqui vale 2 centavos, então pode ser que isso aqui resolva a minha vida financeira. Eu vou botar dinheiro aqui, porque vale 2 centavos. Se valer R$1, é muito mais fácil, $1. É muito mais fácil isso aqui chegar a $1 do que o Bitcoin, que já vale 3, chegar a 10. Sendo muito franco com vocês, foi isso, assim. Eu estava ali para especular mercado, para tentar fazer mais dinheiro. Se eu contar qualquer outra coisa, é mentira. A verdade é essa. A partir de 18, 19, é porque em 17, nessa febre das ICOs, veio com o lançamento da blockchain Ethereum, né? Que é uma blockchain de contratos inteligentes, que para mim é outro bicho, né? Bitcoin é uma coisa, Ethereum é outra coisa, e esses tokens eram lançados na Ethereum. E eu entendi o potencial da Ethereum muito no começo. Muito no começo. Tanto é que lá em 17, eu já acreditava que o Ether podia flipar o Bitcoin em capitalização de mercado em algum momento. Na época eu era chamado de maluco. Isso quase aconteceu naquele mesmo ano. Eu entendi que a Ethereum era uma blockchain, que ali podiam surgir aplicações que podiam em algum momento se tornar mainstream. E que aquelas aplicações normalmente tinham tokens que faziam parte dos seus ecossistemas. Eu entendi aquilo e eu falei, cara, eu preciso diversificar. Hoje eu acho que eu estava certo a respeito disso, apesar de que se tu tivesse entrado só em Bitcoin e ficado em Bitcoin, tu estaria muito bem, obrigado. Porque eu entendo que tem um novo mercado se formando em torno disso, né? Existem aplicações agora que te permitem, por exemplo, fazer swap de ativos financeiros, o que no Bitcoin não existe. Então, o que vem surgindo aí na Ethereum, na minha opinião, é uma substituição ao mercado financeiro tradicional, de fato, porque eu acho que o Bitcoin é uma substituição, é um substituto da moeda fiduciária. E as coisas que estão surgindo na Ethereum são substitutos do mercado de capitais como um todo. Então, quando eu entendi que essas aplicações tinham tokens e que esses tokens poderiam se apreciar a depender do sucesso dessas aplicações, eu comecei a comprar isso. Eu tinha uma compreensão muito errada a respeito do que esses tokens eram na época. Na época, a gente achava que o token era equity daquele negócio. Não era equity de nada, nunca foi. Depois a gente começou a falar em STO, Security Token Offerings, e aí era o que a gente acreditava que ia substituir as ICOs, mas que acabou que nunca aconteceu. Hoje a gente está falando em tokenização de empresas, tokenização de ações, que é o que a gente imaginava que ia acontecer logo depois das ICOs. Ou os tokens tinham algum tipo de utilidade, né? Ou seja, ou eram tokens utilitários, ou supostamente representavam propriedade daqueles projetos. No final, a gente viu que nem tinham utilidade nenhuma e nem representavam propriedade de absolutamente nada. Então, era um investimento 100% especulativo. Mas, meu amigo, goste ou não goste, o mercado é especulativo, né? O mercado financeiro é especulativo e
E hoje a gente já começa a falar sobre tokens darem direito a resultados financeiros de protocolos que faturam e são lucrativos, né? Que é o que apelidaram há 2 anos atrás de real yield, né? Ou seja, o token é como uma ação que te dá direito ao resultado financeiro daquela aplicação. Então, eu percebo que tudo isso está andando, está caminhando para substituir o mercado de capitais que a gente conhece hoje, né? Ao invés de eu investir numa ação de uma empresa de tecnologia, eu vou investir num token de uma empresa de tecnologia que pode ou não me dar direito ao resultado financeiro daquela empresa de tecnologia, a depender do momento pelo qual aquela empresa esteja passando. No mercado financeiro, mercado de ações, a gente tem tokens, papéis, né, de empresas mais consolidadas que te dão direito ao resultado financeiro daqueles negócios, e tu tens papéis que não te dão direito ao resultado financeiro daquele negócio, porque aquele negócio ainda está num período de crescimento, né? São as ações de growth, as ações de crescimento. Então, tu não ganha nada, mas a expectativa é que aquela ação se aprecie. Eu transporto tudo isso para o mercado cripto, só que ao invés de ações, são tokens. Eu acho que isso está caminhando para acontecer. Agora a gente teve a vitória aí dos republicanos nos Estados Unidos, o Trump falando muito a favor da indústria cripto, e eu acho que isso vai acontecer, não existe mais dúvida, é mais quando e não mais se vai acontecer. Eu acho que isso está encaminhado. Acho muito boa essa descrição da substituição do mercado de capitais, porque até acaba sendo, às vezes, um argumento utilizado, mesmo dentro do pessoal de criptos, para querer, tipo, que as pessoas não entrem nesse mundo de token. Enfim, tipo, porque nenhuma moeda é tão escassa quanto o Bitcoin, alguma coisa assim, mas a comparação não é igual, porque, por exemplo, o token de um protocolo, ele não quer ser uma moeda. Ele não tem nenhuma pretensão de, tipo, destronar o Bitcoin Exato. como reserva de valor. Ele é uma... Olha, temos aqui, por exemplo, um protocolo que você pode emprestar ou pegar emprestado dinheiro, ou fornecer liquidez, ou fazer um swap, como você mencionou. E aí o protocolo gera suas fees conforme as pessoas usam ele, e aí, né, os bons protocolos atualmente, pelo menos, revertem parte dessas fees em recompra do próprio token do protocolo, alguma coisa assim, para a pessoa que tem o token receber um incentivo financeiro. Então, acho importante fazer essa separação categórica, porque assim, a ideia aqui não é falar, gente, que, sabe, um token de tal coisa vai ser o próximo Bitcoin, sabe? Não existe próximo Bitcoin. 90% deles não tem nem a intenção de ser isso, nem teria como. É muito mais um escopo completamente diferente. Exato, não, eu concordo plenamente. Existe o termo, né, altcoins, que surgiu lá em 17, e altcoin vem de alternative coins, né, como alternativas ao Bitcoin. Eu acho que é um termo ruim, porque realmente parece que a gente está buscando uma alternativa ao Bitcoin. Não é uma alternativa ao Bitcoin. Um token de uma Aave, por exemplo, que é um protocolo de empréstimo, não tem nada a ver com Bitcoin, são bichos completamente diferentes, assim. Talvez a gente devesse chamar de other coins, né? Nem moedas são, na verdade, né? Porque criptomoedas e criptoativos, né? Por exemplo, tu tens outras criptomoedas que têm o objetivo de ser moeda. Tu tem uma Monero, por exemplo, que é uma moeda de privacidade, que tem como objetivo ser moeda, né? Então, seria uma alternativa ao Bitcoin? Uma Monero? Sim. Seria uma alternativa ao Bitcoin, com características distintas. Agora, um token de um protocolo de empréstimo, um token de uma DEX, um token de um protocolo de oráculo, né, que é para trazer dados off-chain para blockchain, para permitir que todas as aplicações funcionem, isso nada tem a ver com Bitcoin. Então, é uma confusão que muita gente comete. Então, muita gente chega no mercado hoje e fala, o Bitcoin está $95 mil, está caro. Deixa eu procurar aqui o novo Bitcoin. Não, tu não vai encontrar novo Bitcoin. Até porque a maneira como o Bitcoin se desenvolveu, né, meio assim, sem chamar muito atenção, não é algo copiável, isso não acontece mais. Então, comparar Bitcoin com qualquer outra coisa, na minha opinião, é um equívoco. Concordo. Eu acredito que existem ferramentas que se complementem, né? Então, elas vão somando formas de utilidade. Uma coisa que eu escuto muito, a minha mãe fala muito isso, que ela já perdeu o momento do Bitcoin. Porque eu devia ter investido lá atrás, eu não investi, agora já é tarde demais. Enfim, ela sempre me pergunta qual é a nova moeda que eu devo investir e
Eu quero saber se você escuta muito isso também e o que você explica para as pessoas quando te perguntam isso. Na minha opinião, né, muita gente reclama da volatilidade do Bitcoin. O Bitcoin é muito volátil. Então, como que o Bitcoin é moeda, como que o Bitcoin é reserva de valor se ele é tão volátil? Eu acho que uma das causas da volatilidade do Bitcoin é justamente o preço estar muito afastado do valor do Bitcoin. Por que eu estou falando isso, Camila? Porque apesar de o Bitcoin já ter valido em algum momento centavos de dólar, e hoje valer quase uma centena de milhar de dólar, eu acho que o Bitcoin tem muito para se apreciar ainda. E eu acho que uma prova disso é justamente a volatilidade. Eu acho que o fato de o Bitcoin ser tão volátil é um sinal de que ele está muito distante do seu valor. É um sinal de que o preço do Bitcoin está muito distante do seu valor. Claro, em valores absolutos, né? Tu olha, $100 mil um Bitcoin. Quase $100 mil nesse momento que a gente está fazendo essa gravação. É barato? Depende. É um valor absoluto alto? É. O fato de ser um valor absoluto alto faz com que as pessoas tenham a sensação de que é caro. Eu, pessoalmente, acho que existem ativos de centavos de dólar que são muito mais caros do que o Bitcoin. O Bitcoin tem uma capitalização de 1 trilhão e alguma coisa de dólares, né? Aí tu tens meme coin com capitalização de dezena de bilhão de dólar. O que é mais caro? Né? Essa meme coin vale centavos, né? Unitariamente vale centavos. Eu acho uma meme coin com capitalização de bilhão de dólar, que vale centavo, né, unitariamente, né, capitalização, preço unitário vezes o número de moedas em circulação é a capitalização. Eu acho um ativo como esse mais caro do que um Bitcoin. Porque os valores que o Bitcoin tem, na minha opinião, são muito maiores do que uma meme coin, percentualmente em comparação com a capitalização de um e outro. Vou te dar um outro exemplo. Tem um ativo do mercado cripto que o valor unitário dele é na casa da unidade milhar de dólar, né? A Maker, por exemplo, que é um protocolo para emissão de stablecoin. É o token de governança, ou seja, quem tem esse token participa da decisão do que pode ser utilizado como colateral para a emissão de uma stablecoin chamada DAI. Esse token ele já custou $6 mil. Hoje ele custa $1.500, tá? Muita gente não entra nesse ativo porque entende que ele é caro, porque ele custa $1.000. Enquanto outros tokens custam $5, $10. É uma percepção completamente equivocada. O valor unitário não significa absolutamente nada, né? O que tu tens que olhar é capitalização de mercado versus a relevância, os valores, os fundamentos que aquele ativo tem. Então, eu diria para tua mãe que ainda tem muito espaço para o Bitcoin andar. Diria que ainda tem muito espaço para o Bitcoin andar. A pessoa não precisa comprar um Bitcoin inteiro, né? Se precisasse comprar um Bitcoin inteiro, sim, seria proibitivo, porque muita gente não tem, sei lá, $600 mil para comprar um Bitcoin. Mas tu pode comprar até 8 casas decimais após a vírgula do Bitcoin, né? Então tu pode comprar R$10, R$20, R$30 de Bitcoin a hora que tu quiser. Então eu acho que o Bitcoin tem bastante espaço para se apreciar ainda em virtude dos valores que ele carrega com ele e de tudo que está acontecendo no mundo, né? De tudo que está acontecendo no mundo. A gente está vendo aí países falar em utilizar Bitcoin como estratégia de tesouro, né? E não é qualquer país, né? Estados Unidos. Então, se Estados Unidos fizer isso, outros vão no vácuo disso e fazem também. A gente está vendo empresas utilizar Bitcoin como estratégia de caixa, né? A MicroStrategy, por exemplo, está se endividando e comprando Bitcoin, né? Arrumaram uma impressora de dinheiro infinita. Não sei o quão sustentável esse negócio tenho minhas dúvidas, mas eles estão utilizando Bitcoin como estratégia de caixa e por isso outras empresas também estão fazendo isso. A Microsoft estava discutindo utilizar Bitcoin como estratégia. A Amazon estava discutindo isso. Empresas menores estão utilizando Bitcoin como estratégia, como a MicroStrategy, como é o caso da Metaplanet, que é uma empresa de tecnologia japonesa. Então, assim, a gente está falando de uma criação de demanda enorme para um ativo que é super escasso, né? 21 milhões é o máximo de Bitcoins, hoje tem circulação um pouco menos de 20 milhões, e desses 20 milhões, tem um site que chama bitcointreasures.net, ele nos mostra que aproximadamente 15% de todos os Bitcoins que um dia estarão em circulação já estão publicamente na mão de empresas públicas, privadas, governos, contratos inteligentes, fundos, né? A gente tem BlackRock e os outros fundos comprando a todo vapor. Estima-se que algo entre 3 e 4 milhões de Bitcoins estejam perdidos. Então, sei lá, 3 na mão desses caras, publicamente. Mais 3 perdidos, 6, 21 menos 6, já sobrou 15.
já sobrou 15. E existem 21 milhões, existem mais de 50 milhões de milionários no mundo. Tem 15 milhões de bitcoins inteiros aí, teoricamente, à disposição. E quando tu olha nas corretoras a quantidade de bitcoins que estão disponíveis nas corretoras, os números estão em mínimas históricas. Quase não tem bitcoin em corretora, então quase não tem gente querendo vender. O que tem ali é gente especulando bitcoin para curto prazo. Então é um ativo extremamente escasso e eu acho que ele pode se apreciar ainda muito. Teve um cenário desenhado aí pelo Michael Saylor e por um desses fundos, eu não lembro se foi VanEck ou se foi outro. Os caras desenharam 3 cenários de preço de Bitcoin na paridade com o dólar para o ano de 2050. Cara, os números são absurdos. Um cenário bearish, assim, um jogou para 300 mil dólares, o outro jogou para 3 milhões de dólares em 2050. A gente está falando de 25 anos para frente. Num cenário bullish, eles estão falando em Bitcoin entre 45 e 55 milhões de dólares, uma unidade de Bitcoin em 25 anos. Parece absurdo, mas se tu falasse há 12, 13 anos atrás que um Bitcoin que valia centavos de dólares poderia valer um dia 100 mil dólares, iam falar que é um absurdo também. E o Bitcoin chegou lá. Então, assim, eu diria, agora sendo mais direto, né? Depois desse preâmbulo todo, eu diria para tua mãe que ainda tá cedo, assim. Eu acho que ainda dá para comprar Bitcoin. Claro, não dá para saber o que vai acontecer com o preço do Bitcoin na paridade com o dólar no curtíssimo prazo. Muita gente especula Bitcoin ainda, é muito especulativo. Mas se ela quiser carregar aí para o tempo, eu tô bastante convicto, bastante seguro de que lá na frente o Bitcoin vai estar valendo mais do que ele vale hoje. Legal, obrigada pela resposta. Achei muito legal o que você falou, essa diferenciação de valor e preço. Acho que é uma sacada que as pessoas precisam ter. E eu queria pedir desculpa para minha mãe pelo exposed, mas mãe, compra o Bitcoin, por favor. Valor tá aqui. Desculpa, preço tá aqui. Valor tá aqui. Esse espaço aqui eu chamo de oportunidade. Muito boa. Eu gostei também da quantidade de números que foram citadas aqui no meio e empresas. Isso aí, nota-se a pessoa que fala do tema todo santo dia, né? Não tem como Tenho muitos números na minha cabeça. Muitos números, muitos dados. Vamos entrar um pouco nesse tema de cenário para os próximos anos, especialmente. Acho que seria legal a gente começar com o tema da geopolítica, né? Você mencionou a entrada do governo Trump fazendo acenos diretos para a indústria de cripto, né? Temos também no mundo inteiro uma situação curiosa de que cada vez mais países estão banindo ou regulando as criptos. Brasil, um mau exemplo. União Europeia aí delistando o STT, o SDC, por conta de compliance lá com as regulações da MiCA. Ao mesmo tempo, outros países indo na direção contrária, querendo adotar o Bitcoin. Hoje mesmo saiu uma notícia lá, a esquerda no Chile criou um bloco pró-Bitcoin, que querem agora fazer com que o Bitcoin seja uma das reservas lá, a esquerda Bitcoiner que o Chile tem. Até isso eles conseguem ganhar da gente, né, de certa maneira. Então o que você acha assim, dessa polarização que está havendo nesse momento de... Parece que cada vez menos países estão querendo ficar no meio termo e estão indo mais ou adoção ou regulação completa. Francisco, eu vejo muito mais regulação e adoção, tá? Eu acho que a utilização do Trump, né, na última eleição agora, do mercado cripto como um todo, do Bitcoin do mercado cripto como um todo, para trazer novos eleitores, eu acho que isso chamou a atenção de todo mundo, né? Ele tá se cercando, cara, de pessoas pró-cripto. Hoje eu tava assistindo a sabatina lá do provável ministro da Defesa dos Estados Unidos. E o cara tem Bitcoin também, cara. Todo mundo tem Bitcoin nesse governo dele, cara. Bizarro, né? A gente tá vendo aí, a gente viu aí nos últimos anos a SEC sobre a tutela aí do Gary Gensler atacando a indústria de toda forma. E agora a gente vai ter lá o Paul Atkins também, que é um cara que é pró-cripto. O Trump criou um cargo lá que é o Crypto Czar, né? O Czar Cripto, o Imperador Cripto lá, que vai ser o David Sachs, que também é um cara pró-cripto, investidor de grandes venture capitals, né? Ele é um dos backers da Multicoin Capital, que é uma VC grande aí que investe na indústria cripto. Então, assim, cara, eu vejo muito mais aceitação do que qualquer outra coisa. Eu fui no ano passado em alguns eventos, eu fui no European Blockchain Convention em Barcelona. Cara, ali estavam... Eu fui nesse evento meio assim,
vou porque tá perto aqui de casa, mas não boto muita fé. Não era um evento que eu botava fé, mas, bicho, tinha tanta gente grande lá, velho. Pantera Capital, a Grayscale, tava lá o Matt Hogan, que é o CIO da Bitwise, que é um cara genial. Ele escreve cartas quinzenalmente que são maravilhosas. Ele consegue colocar em palavras muitas das coisas que eu penso sobre a maneira como essa indústria está se desenvolvendo. E esses caras, bicho, estavam muito otimistas, cara. Eles estavam muito otimistas. E na época a gente não tinha ainda uma decisão nos Estados Unidos, e eles falavam assim, não importa quem vai ganhar. Não importa se vai ser Trump ou se vai ser Kamala. Pode ser que o caminho para chegar na adoção seja diferente, né? Ganhe um ou ganhe outro, mas estamos otimistas, ganhe quem ganhar. Então, assim, cara, os caras perceberam, eu acho, que Bitcoin é questão de segurança nacional, em primeiro lugar. Lá, durante a pandemia, né, a gente teve aumento da base monetária nos Estados Unidos, países que utilizavam o dólar como moeda de curso legal, como é o caso de El Salvador, falaram assim, o quê? Os caras estão aumentando dólar e eu tenho dólar aqui no meu caixa, então vou adotar Bitcoin como estratégia de curso legal. Isso deve ter acendido um alerta, cara, na cabeça desses caras, e deve ter feito esses caras olhar para Bitcoin, olhar para essa indústria como um todo. Eu acho que eles já entendem que o Bitcoin é uma questão de segurança nacional, né? A Rússia utilizando o Bitcoin para ultrapassar as sanções impostas pelos Estados Unidos e pela Europa. Pô, os caras olham para isso, não é possível que eles não se preocupem com isso. E aí, cara, a indústria cripto daí, então, Bitcoin como estratégia de segurança nacional de fato, eu acho que eles já entenderam isso. E eles perceberam, eu imagino, que a inovação dessa indústria precisa acontecer nos Estados Unidos. Eles não podem afastar essa inovação dos Estados Unidos. E uma vez que todo esse movimento é feito por parte do governo norte-americano, todos os outros países começam a olhar para isso e começam a dizer assim, se eles estão correndo atrás disso aqui, eu acho que eu devo correr também, vou me ajustar aqui para as empresas continuarem aqui. Pô, a gente estava vendo executivo de carteira ser levado para a delegacia e ser preso nos Estados Unidos porque a carteira tinha mixer embarcado, sacou? Então, o escrutínio em torno de cripto nos Estados Unidos estava muito pesado, cara, estava muito pesado. As pessoas estavam com medo, as empresas estavam saindo dos Estados Unidos. E agora o cenário está mudando completamente. Com essa mudança de governo, o cenário está mudando completamente. E eu acho que isso vai gerar Eu fico todo arrepiado, cara. Eu acho que isso vai gerar uma onda no mesmo sentido em todos os lugares do mundo. Porque no final do dia, o dinheiro está nos Estados Unidos, cara. É só tu ver lá tiveram ETFs lançados em Hong Kong, né? ETF de Bitcoin e Ether à vista lançado em Hong Kong. Ó, faz diferença nenhuma, bicho. Não mexe em nada. Agora, os ETFs dos Estados Unidos, cara, tem um puto impacto no preço do Bitcoin, porque tem muito dinheiro ali. E a Samara Cohen, que é a CIO da BlackRock, e o Matt Hogan, que é o CIO da Bitwise, eles disseram que, por hora, quem entrou em Bitcoin via ETF foi investidor de varejo que não quer se preocupar com autocustódia. O investidor com grana mesmo, o institucional, o fundo de pensão, os family office, esses caras ainda estão fazendo diligência. Ainda não entraram. Então, tem muito dinheiro para entrar em Bitcoin e Ether ainda. Aí eu vou adicionar o Ether porque existe esse instrumento para esses dois ativos, né? Tem muito dinheiro para entrar ainda. Então, bicho, inclusive, eu tento controlar um pouco a minha excitação, o meu ânimo com o que está por vir. Porque às vezes a gente pode estar errado, né? Eu posso estar todo animado assim, e daqui a pouco, sei lá, acontece alguma coisa, essas coisas não acontecem, vão falar, o cara lá estava animadinho e ele estava errado. A gente sempre pode estar errado. Mas se eu fosse apostar, cara, eu apostaria que tem muita coisa boa para acontecer. Isso vai ter impacto no preço, porque no final do dia é isso que muita gente quer ver. Muita gente está cagando pro valor do ativo, só quer saber da apreciação dele na paridade com a moeda fiduciária, porque o cara quer fazer mais dólar, quer fazer mais real. Eu acho que é o mindset da maioria das pessoas. Então, eu acho que isso vai chamar muita atenção para o mercado e muito dinheiro vai voltar para cá. Então, eu não teria como estar mais otimista com cripto. Isso que você falou das empresas agora voltarem para os Estados Unidos é até algo para a gente colocar em perspectiva, né? Nunca teve um governo nos Estados Unidos que fosse diretamente, abertamente pró-cripto.
né? O mesmo primeiro governo Trump, cripto ainda não era tão relevante na época, não tinha ainda tantos políticos envolvidos, tantas pessoas que se importassem. É até legal ver que os políticos do governo estão envolvidos, porque daí eles têm um incentivo até pessoal financeiro de que a indústria não degringole. E em relação ao governo anterior, era uma reclamação que inclusive o CEO da Kraken, eu lembro que ele fez publicamente, que era que o governo, que o SEC estava fazendo uma regulação por persegmento, né, que não dava, assim, não dava instruções claras do que podia, o que não podia, o pessoal mandava carta pedindo explicação, pedindo clarificações, e eles só descobriam quando algo não podia, quando eles chegavam lá, puniam, metiam uma bronca aí, ó, 10 milhões de multa, 50 milhões de multa, isso aqui não pode, enfim, né, então essa incerteza, essa insegurança jurídica, que é o que a gente costuma reclamar muito, né, na questão de teoria das bandeiras, né, fugir de países com insegurança jurídica. Os Estados Unidos acabaram que se tornaram um país de insegurança jurídica para a indústria cripto, o que causou o crescimento aí do Crypto Valley na Suíça, Dubai agora encher de indústria de cripto também, né, lá no DMTC, Caribe, enfim. Então, o que você vê é um movimento agora dessas indústrias voltarem para os Estados Unidos, né, de onde elas inicialmente surgiram e se afastaram. Total, era como se te convidassem para um jogo, mas tu não soubesse as regras do jogo. O Brian Armstrong, né, o CEO da Coinbase, ele pedia, nesse ano que passou agora, ele pedia clareza. Ele falou, a gente precisa saber o que pode e o que não pode. Não dá para vocês chegarem e falarem assim, ó, multa aqui porque isso aqui não pode, mas eu não sabia que não podia. Então, eu acho que isso tudo vai ser resolvido, cara. Isso tudo sendo resolvido, eu acho que essa indústria floresce de um jeito que a galera não tá entendendo. Eu acho. Tu imagina, cara, existem protocolos de cripto que faturam e são lucrativos, tá? Os mais lucrativos, pelo menos segundo os últimos dados que eu vi, são a Maker, que é essa emissora de stablecoin, pelo menos eram, tá? E Aave, que é aquele protocolo de empréstimo. Eram os protocolos mais lucrativos do mercado cripto. Tu imagina, cara, se os tokens desses protocolos, e aí pode ser qualquer um, tá? O que vai ser o mais lucrativo amanhã, pode ser que no momento que alguém tá vendo esse vídeo aqui seja outro, mas não importa qual. Imagina que o token desse protocolo te dá direito ao resultado financeiro dele. Cara, isso muda completamente o mercado de capitais. Muda completamente. Acabaram-se as barreiras, né? Caíram as barreiras para tu virar um investidor, para tu poder investir, porque assim, mas não é complicado investir, é fácil abrir conta de uma corretora, investir em empresa brasileira, empresa americana, realmente não é muito complicado, mas não é fácil como é fazer em cripto, entendeu? Tu abre conta numa corretora, tu manda Fiat para lá, troca Fiat por Bitcoin ou por Ether, sai para uma carteira que tu faz a autocustódia, que tens a chave privada, conecta essa carteira numa DEX e compra o que tu quiser. Então, eu acho, cara, que a gente está muito próximo de uma disrupção enorme, assim. Uma das narrativas mais promissoras, eu acho, de cripto é o tal do RWA, né? Que é a abreviação para Real World Assets, que é a tokenização de tudo, né? É uma buzzword da indústria cripto para tokenização. Cara, e os caras estão já está acontecendo, cara. Eles estão tokenizando dívida americana, estão tokenizando crédito privado, estão tokenizando commodity, estão tokenizando equity, estão tokenizando moeda fiduciária. As stablecoins são tokenização de moeda fiduciária. Estão tokenizando tudo, cara, do mundo real. Estão trazendo mercado de capitais para blockchain. Qualquer um de nós agora pode ir lá. Eu posso ir lá e investir na commodity que eu quiser de uma maneira completamente permissionless. Metais preciosos também foi uma que pegou já há alguns anos também. O Francisco, tem um lance, cara. Eu não sei se vocês acompanham tão de perto. Tem um lance que está rolando agora, que são stablecoins. Porque o que as empresas mais lucrativas de cripto são as emissoras de stablecoins. A Tether, esse é um dado que eu tenho até a metade do ano passado, tá? Bom, em 2023, a Tether lucrou mais de 6 bilhões de dólares. Ela foi mais lucrativa do que a BlackRock, ok? A Tether. Só no primeiro semestre de 23, a Tether tinha lucrado mais de 5 bilhões de dólares. 6 bilhões em 23, mais de 5 no primeiro semestre de 24. Não sei como é que fechou o ano, tá?
O que esses caras fazem? Uma USDT é emitida para cada $1 que é depositado lá numa conta bancária, né? O lastro dessa stablecoin, como a Tether ou a USDC, é moeda fiduciária depositada em conta bancária. Então, depositam $1, pode emitir uma USDT, ok? O que eles fazem com esse colateral, que é o colateral? Eles pegam esse colateral e investem em título americano. O lucro deles é a rentabilidade do título americano. Olha que jeito fácil de ganhar dinheiro. Olha que jeito fácil de ganhar. Olha que negócio fácil que os caras arrumaram para ganhar dinheiro. Beleza. Aí agora estão surgindo stablecoins que são colateralizadas em moeda fiduciária, mas o resultado do investimento do colateral é pago para quem tem a stablecoin, sem precisar fazer nada. Tu imagina que agora estão surgindo stablecoins que são colateralizadas em moeda fiduciária. Essa moeda fiduciária é utilizada para comprar título americano e a rentabilidade do colateral, do investimento do colateral, é pago para quem tem a própria stablecoin, direto em carteira, sem precisar fazer claim, sem precisar fazer nada, cara. Ou seja, basta eu ter a stablecoin na minha carteira e a rentabilidade do colateral é pago para mim automaticamente todos os dias, ou a cada bloco. É Isso tá acontecendo basicamente um USDT, só que público, digamos, que o dono não é a Tether, não é a Tether. É a pessoa que tem o token dela. O resultado do investimento do colateral, no caso da Circle ou da Tether, é dessas empresas. Agora, existem as stablecoins que o resultado do investimento do colateral vai para quem tem as stablecoins automaticamente em carteira. Está acontecendo isso com uma stablecoin da Paxos e está acontecendo isso com uma stablecoin de um protocolo chamado Multi-Protocol, que não tem token. É só um emissor de stablecoin. Cara, isso é muito disruptivo, velho. E a maioria das pessoas não sabem que isso está acontecendo, cara. Não sabem. Então, o fato de quase ninguém saber é uma oportunidade enorme para quem sabe, velho. A maioria das pessoas não sabe nem dos protocolos mais estabelecidos, tipo o Maker e Aave que você mencionou, já tem anos. Né? Foram, digamos, as finanças centralizadas DeFi é meio que um Lego, né? Eles vão construindo bloquinhos que daí constroem em cima de cada um. Então, um cria o derivativo do stablecoin, outro faz o primeiro empréstimo, outro faz swap de, enfim, perpétuos, aí começa a criar os blocos, né? Exato. Aave e Maker são alguns dos mais antigos, já tem anos. E, pô, essa semana, ou semana passada, agora não lembro, na própria comunidade aqui da Sete, teve pessoal perguntando sobre Aave, como é que funcionava e, enfim, tudo bem. E é uma opção interessante, porque a pessoa às vezes olha, sei lá, conta poupança americana, 0,1% de juros, aí tem que investir no Tesouro Americano, que dá 4%. As taxas de empréstimo nessas plataformas são variáveis, mas a última vez que eu vi, 8, 9% às vezes tem de empréstimos de dólar, né? Ou seja, alguém quer botar Bitcoin na plataforma para pegar dólar para usar, tipo, não quero vender o meu Bitcoin, né? Eu quero pegar uma liquidez sem ter que liquidar o meu ativo, estou disposto a pagar uns juros por isso, e aí a pessoa fornece dólares, então acaba sendo esse trade dos dois lados. Mesmo isso também é algo que é uma possibilidade de, digamos, obter renda passiva, né? Aquele, entre aspas, que o pessoal sempre pergunta, renda passiva. Mas... Tem um risco, né, que é o risco do protocolo, que é normal, Exato. Mas é uma maneira de fazer em investimento. Cara, na Ethereum, cara, eu tava até verificando aqui agora, na Ethereum, na blockchain da Ethereum, existem 166 mil bitcoins tokenizados, cara. Existem algumas propostas de L2 de Bitcoin aí e tal, para lançamento de aplicações e tal. Mas a Ethereum é a maior segunda camada de Bitcoin que existe, porque tem 166 mil Bitcoins tokenizados lá, cara. E aí o pessoal pega esses Bitcoins, né? Tem WBTC, tem CBBTC, tem os Bitcoins lá. Os caras pegam esses Bitcoins aí e provê liquidez numa DEX como uma Uniswap, ficam coletando taxa. Ou então empresta BTC tokenizado, né? Bitcoin sintético, para receber algum tipo de interesse por isso. A maioria das pessoas não sabem nem que isso existe, cara. Isso aí tá aí já há algum tempo. Então, existe uma assimetria de informação, cara, que para quem tem a informação é uma grande oportunidade. Na minha opinião, é uma grande oportunidade. Essa questão que você falou, né, que agora estão começando a tokenizar todos os ativos, inclusive o próprio Bitcoin, né, que já é um criptoativo, mas está sendo Já tokenizado digital, para uso em outras redes. Exato. Sobre isso,
dar um exemplo aqui de um token que eu achei muito interessante, que eu vi recentemente, que é um token de música. Então, o artista quer ser um artista independente, aí ele vai lá e coloca o trabalho dele disponível para tokenizar, e aí você é fã dele, você quer investir para que ele, né, consiga gravar o EP dele, ou você acha que ele vai ser um sucesso, que a música dele vai vender muito e você quer lucrar com a música dele, você compra um tokenzinho da música dele. Quando ele colocar no Spotify, no YouTube, você vai ter direito sobre o lucro que aquele artista tiver com a música que você financiou. Então, assim, eu queria saber, além de questão assim, de visão de rendimento, se você conhece ferramentas assim, que você acha interessante, assim, que você achou legal. Ó, vou te dar um exemplo. Cara, é um oceano azul de coisas interessantes, tá? Deveríamos ter feito esse aviso no início do episódio, mas reiterando agora, e se o Luquinhas puder adicionar no início do episódio também, nada do que for discutido nesse episódio é recomendação de investimento, recomendação financeira. Consulte um profissional, você é responsável por suas próprias decisões. Aqui estamos apenas comentando projetos interessantes, beleza? Beleza. João, pode continuar. Justo que eu não citei nem o nome. Não, isso aí que a Camila falou, por exemplo, é tokenização de royalty, tá? Teve uma oferta agora de tokenização de royalty de uma música, de uma dupla sertaneja. As pessoas investiram em 10 dias R$500 mil e durante 10 anos os investidores vão ter direito às execuções públicas, né, que são arrecadadas pelo ECAD, e às execuções em plataformas digitais, YouTube, Spotify e mais uma que eu não lembro qual é agora. Então, é uma maneira, por exemplo, de eu poder ser um investidor, eu posso receber o resultado da execução de uma música, algo que antes não era possível. Pessoas normais como eu e vocês não podíamos participar de um investimento como esse. Isso era limitado a pessoas da indústria e tal. Então, a gente já percebe aqui a quantidade de oportunidades que isso abre para investidores comuns, tá? Então, isso aí que a Camila falou é tokenização de royalty musical, ok? Agora, existem outras ferramentas, Camila. Eu vou me deter a esse mesmo nicho, tá? Para tu ver como tem coisa interessante. Existe uma outra ferramenta que chama Sound.xyz. Eles não têm token, tá? Então, ninguém precisa comprar nada. Mas é uma ferramenta que chama Sound.xyz, que é um player de música. É um player, tá? O que está acontecendo nessa ferramenta? Artistas fazem os lançamentos das músicas nessa ferramenta e eles fracionam essa música, sei lá, uma música de 3 minutos, fracionam em 20 partes. E o que tu pode fazer? Se tu gosta da música, tu pode comprar uma dessas partes. As partes são vendidas a preços fixos, digamos, sei lá, $20 cada parte. Eu posso comprar uma dessas 20 partes. E o que eu tenho direito? Eu não tenho direito à música, não tenho direito ao royalty da música, não tenho direito a nada. Eu só vou ter direito a deixar uma mensagem no trecho que eu comprei. Então, lembra que eu falei que é uma ferramenta que é um player de música. Então, quando as pessoas escutam as músicas nesse player, à medida que a música passa, as mensagens das pessoas que compraram os trechos das músicas vão aparecendo ali no próprio player. Então, é uma maneira de um fundraising para apoiar artistas. Se eu gosto do artista, eu posso falar assim, eu vou comprar um trechinho aqui para deixar uma mensagem de apoio para ele. Não está me dando direito ao royalty da música, não está me dando direito à música, não está me dando direito a nada. Eles são bem transparentes. Mas me permite deixar uma mensagem. Se esse cara um dia virar famoso, ele passar isso num telão e tal, a minha mensagem vai aparecer ali porque eu participei do fundraising daquela música. Mas vejam que é uma proposta honesta para ajudar a financiar novos artistas. É tipo um superchat do YouTube, só que permanente para quem vai escutar a música. Exato. Mais ou menos isso. Mais ou menos. O Snoop Dogg lançou uma música ali, mas ele lançou assim, tipo assim, a música dele foi fatiada em 1000 pedaços. E cada pedaço custava, sei lá, eu tô chutando, tá? Não era isso, eu quero dizer que eram mais pedaços e cada pedaço custava $200. Então, eu posso deixar uma mensagem numa música do Snoop Dogg. Isso não me dá direito aos royalties da música, não me dá direito a nada. Mas naquele player, quando for rodado ali, vai estar a minha mensagem ali. É um negócio honesto. Não tem nenhuma sacanagem. É um modelo de negócio para ajudar novos artistas a levantarem dinheiro. Transparente, assim. Eles tinham, eu não sei se ainda é assim,
mas um dos trechos que tu comprava, ele tinha um benefício especial. Tinha um nome isso, eu não vou lembrar agora, eu acho que era Easter Egg. Ninguém sabia que trecho era, só era revelado no final da venda. E se tu comprasse isso, tu tinha direito a algum tipo de benefício. Por exemplo, eu participei de uma compra uma vez, a primeira vez, e eu comprei esse trecho especial. E eu recebi acesso direto aos artistas. Eu consegui trocar ideia com os caras. Eu adorei a música dos caras, eu tava experimentando, porque eu experimento tudo que eu conheço, assim, né? Que eu acho que é interessante, eu experimento. E eu consegui trocar ideia com os caras. E aí tinha gente interessada em comprar o meu trecho, mercado secundário. Porque queriam falar com os caras também. Olha só que loucura, cara. Então, assim, o que eu quero dizer, Camila, com isso? Estão surgindo milhares de novos modelos de negócio a partir dessa indústria. E eu estou usando um exemplo que eu lembrei do que tu perguntou de royalty musical. Eu conheço uns 500 outros exemplos em outras áreas. Para quem gosta de negócio, de business, cara, é um prato cheio. É muito interessante. Muito interessante mesmo. Acho que é legal que a gente entrou um pouco mais de detalhes nesse nicho musical, mostrando que já tem alguns projetos, né, de democratização de investimento, de descentralização da indústria. A gente já viu a própria indústria de cripto ter alguns ciclos que ela foca em algum tema em específico, né? A gente teve o famoso DeFi Summer, que daí tudo era projetos de DeFi. Teve a época que NFTs era só o que se falava e tudo ia ter um NFT. Jogos Web3. Teve a dos jogos também, também. Nossa, um monte de amigo meu estavam jogando jogos de criptos também, acho que agora não estão mais tanto. João, o que você vê, assim, para nós entrando agora em 2025, até com base no que você viu em 2024, quais são os principais temas que a indústria cripto está focando hoje em dia, que estão lançando projetos, que estão sendo investidos recursos? É a AI? Eu acho que é o maior hype do momento. Cara, é a narrativa mais interessante nesse momento, né? Tem toda a atenção sobre inteligência artificial que transcende cripto, né? A gente vê aí a Nvidia sendo a empresa mais valiosa dos Estados Unidos. A gente vê aí desde o surgimento do ChatGPT, muita gente substituindo o Google por ChatGPT, usando o ChatGPT no seu dia a dia. Então, a inteligência artificial, ela entrou nas nossas vidas, né? Independente de cripto. E, naturalmente, cara, essa é a narrativa mais forte desse momento em cripto, cara. Eu não sei quanto tempo que ela vai durar, porque, naturalmente, em algum momento, isso fica saturado e a liquidez vai para outras coisas e outras coisas passam a chamar a atenção. Mas, nesse momento, cara, eu acho que a IA, né, existem protocolos de infraestrutura para IA, né? Tem uma narrativa que chama DePIN, que é a abreviação para infraestruturas físicas descentralizadas. Então, por exemplo, eu posso emprestar aqui a minha placa gráfica para um protocolo chamado Render, e o protocolo Render é tipo um Airbnb de placas gráficas. Esse Airbnb de placas gráficas é utilizado para renderização de imagem, mas também para aprendizagem de máquina, para inteligência artificial. Então, existem projetos de infraestrutura que tocam de alguma maneira essa narrativa. Existem agora os lançadores de agentes de IA e existem propriamente os agentes de IA. Então, existe agente de IA para postar no Twitter. Tem agente de IA que posta minuto a minuto, cara, que cobre o mercado todo e posta minuto a minuto. O cara traqueia todo o Twitter, verifica o sentimento das pessoas e fica falando sobre o que está acontecendo no mercado, quase como se fosse um criador de conteúdo. Só que eu durmo, eu almoço, eu janto, eu preciso fazer as minhas coisas, e esse cara não, ele fica criando conteúdo o dia todo, é um agente de IA. Existem agentes de IA agora que estão operando protocolos DeFi, tem agente de IA gestionando cofre, gestionando grana, gestionando milhões de dólares. Existem agentes de IA também que são trading, gestão e social, é isso. Então, essa narrativa em torno de IA, cara, é a mais quente do momento. Eu acho que é a que vai tracionar primeiro. Existem alguns frameworks também para criação de agentes de IA, então a partir desses frameworks são gerados vários outros agentes de IA. Existe um ecossistema, um social graph que se chama Farcaster, tipo uma rede social lá na Base, né, que é a L2 da Coinbase na Ethereum,
tem o Farcaster, né, que é um social graph, uma rede social, tipo uma cópia de Twitter e de outras redes sociais. E tu tens agentes de IA lá, cara, que estão criando tokens, basta tu pedir. Tem um agente de IA no Farcaster que chama Clunker. Imagina eu chegar, é como se fosse um Twitter, tá? Eu chego lá, marco o Clunker e falo, Clunker, cria pra mim um agente de IA, vai ter um token, vai ter essa imagem aqui, vai ter esse sticker aqui, e usa o framework tal. E ele vai lá e cria, assim. Então, tudo muito superficial ainda, tá? Tudo muito superficial ainda. Mas, sem dúvida nenhuma, é a narrativa do momento, é onde o dinheiro dos venture capitals está indo por hora, sabe? E essa narrativa ela tá mais forte na Base e na Solana, que é uma blockchain que não é EVM, né? Uma primeira camada. Então, é a narrativa mais forte. Eu acho que, naturalmente, é onde a atenção e o dinheiro estarão num primeiro momento. Já estão, mas eu acho que estarão ainda mais. Naturalmente, em algum momento, satura e pivota para outras coisas. Que outras coisas? Cara, o ecossistema de DeFi de Solana está muito forte. Eu acho que o ecossistema de DeFi, como a gente teve um DeFi Summer lá no ciclo passado, a gente pode ter um DeFi Summer do ecossistema da Solana. O David Sachs, que é o Czar Crypto, é um investidor de Solana. Então a gente tem que olhar para essas coisas, não deve desconsiderar. RWA, tokenização de ativos do mundo real, é uma realidade já. Existem projetos que estão muito conectados com grandes tokenizadoras. Por exemplo, tem um projeto chamado Ondo Finance, que é o maior detentor do build lá da BlackRock, né, que é a tokenização de título americano que a BlackRock tokenizou. O maior detentor desses ativos é a Ondo Finance, que é uma tokenizadora Web3. Né, eles se expuseram ao produto da BlackRock, né, que usa a Ethereum como infraestrutura, para poder ofertar para os seus clientes investimento em título americano 24/7. Então, eu acho que a atenção em algum momento vai para a RWA, pode ir para jogos de novo, Tem uma narrativa muito, muito interessante também, que é das runas, né, os tokens fungíveis no Bitcoin, as runas, os ordinals, que são os NFTs do Bitcoin. Então, eu acho que, assim, se eu fosse apostar, eu acho que a atenção começa em IA e blockchain, nessa interseção entre IA e blockchain. Né? Muita gente acha que esses agentes de IA vão ter impacto na narrativa jogos/metaverso, que um dos motivos de metaverso não ter andado no ciclo passado é que tu entrava lá e não tinha ninguém, tinha meia dúzia de gato pingado num espaço enorme. Agora provavelmente vão ter os NPCs que vão ser agentes de IA. Eu acho que volta também essa atenção para DeFi, porque a gente vai ter agentes de IA operando DeFi, e eu acho que depois essa liquidez, né, essa atenção pivota para outras narrativas, e eu diria que talvez runas, ordinals, RWA, jogos também, eu acho que podem ser as narrativas que vão capturar a atenção do meio para o fim do ciclo. Ótimos temas de estudo, eu diria aqui, para quem quer entrar. É legal você mencionar assim que o Bitcoin segue se desenvolvendo também, né? Acabam tendo inovações no próprio protocolo do Bitcoin e acaba até ficando meio que separado do resto da indústria, de certa forma, né? O Bitcoin está fazendo seus próprios desenvolvimentos, ordinals, runes, enfim, enquanto o resto da indústria talvez trabalhando em outros temas. E acho legal você também mencionar essa questão de quais são as redes onde estão acontecendo esses desenvolvimentos, né? Porque a gente teve, por exemplo, nos anos passados, lembro que estava tendo muita coisa na Avalanche, meio que morreu, já não vejo quase nada relacionado a Avalanche. Ainda existe, ainda tem coisa acontecendo lá, mas eu não sei se eles vão conseguir capturar muita atenção. Essas redes, acho que todas continuam existindo, mas assim, não é onde que está entrando o dinheiro agora, não é onde que estão sendo desenvolvidos os projetos agora, esse tipo de coisa. Então a Avalanche, ou mesmo a Polygon, eu lembro que a Polygon estava muito, muito quente no início, agora não tanto. A própria Optimism e Arbitrum, quando lançou o token delas, todo mundo estava de olho, porque teve airdrop aqui dos tokens, então é um ponto importante não estar ligado apenas qual que é a narrativa do momento, né? Quais são os tipos de projetos que provavelmente receberão mais financiamento, quanto também onde que vai acontecer esse desenvolvimento, que talvez, se você está só focado na rede da Ethereum, mas talvez nesse ciclo Ethereum não é onde está sendo criada essa infraestrutura, você acabe ficando de fora de qualquer maneira, né? Então, acho até um bom aviso que você fez aí. Exato, é um mercado que depende bastante de atenção, né? Eu diria que quando a gente pensa em L2 de Ethereum, boa parte do TVL da atenção está em Arbitrum e Base, e quando a gente pensa em outras primeiras camadas, eu acho que a Solana, sem dúvida nenhuma, tem capturado bastante atenção. Bastante atenção. E até
indo agora com uma opinião pessoal minha, você mencionou que DeFi provavelmente tem um ressurgimento agora também. Eu acho que é onde tem um potencial muito grande ainda não explorado, que uma das coisas que também foi diminuindo o interesse em DeFi foi justamente essa questão de regulação dos Estados Unidos, né? Quando você está falando de que, o token aqui ele não pode, acaba que não é um equity de verdade, coisa assim, muitas dessas mudanças, essas questões relacionadas a tokenomics, digamos, né, foi o pessoal querendo evitar ser linkado como uma security nos Estados Unidos, porque se aquele token fosse uma security que desse direito ao protocolo, aí teria que ter toda uma regulação adicional, todo um oversight financeiro adicional, não poderia estar sendo vendido como estava sendo vendido como um token diretamente, então basicamente todos os desenvolvedores e os sócios, né, os fundadores do protocolo que fossem americanos, tomariam umas multas enormes também. Então muita gente até inicialmente queria lançar protocolos com essa ideia de que você vai ter parte do protocolo, mas aí viram que, peraí, na verdade, se eu faço isso, eu tenho uma liability enorme do lado dos Estados Unidos, e muito disso morreu, né? Muitos desses projetos de token acabaram abandonando, não, sei lá, você só vai ter um voting right aqui em alguma coisa, mas não chega a ser uma security. Acho que o Trump vindo com as mudanças nas regulações de cripto, deixando o mercado um pouco mais amigável a isso, a gente possa ter novamente um interesse em DeFi sem que os fundadores estejam todos mortos de medo, né, de que algo aconteça com eles também. Total, vários dos projetos que são real yield, né, que pagam o resultado financeiro da aplicação para os token holders, os fundadores são anônimos, né? Então, esses protocolos que são mais sólidos, que os contratos estão aí há mais tempo, que são um pote de mel maior, né? Os fundadores são doxed, são conhecidos. Então, esses caras não podem pagar o resultado do protocolo para quem é token holder. Não pode, porque caracterizaria security. Agora, será que isso não pode mudar agora? Então, assim, eu acho, cara, que a gente pode estar numa janela aí de preço desses ativos em patamares que nós não veremos novamente tão cedo, a depender de como a regulação ande nos Estados Unidos. Outra coisa também que eu queria perguntar é que, enquanto a gente vê essa tendência dos Estados Unidos estar caminhando para uma posição mais crypto-friendly, a gente vê o oposto acontecendo aqui no Brasil recentemente, essa conversa de que portar token de stablecoin seria crime aqui no Brasil. Você acredita que essa tendência alterando nos Estados Unidos, eu sei que geralmente isso vai impactar no resto do mundo. Você acha que isso pode servir de exemplo para o Brasil e impactar positivamente aqui no Brasil? Qual que é a sua perspectiva nesse sentido? Olha, eu espero que sim, porque é um absurdo, né? Tu criminalizar, tu possuir um ativo financeiro, assim. Qual que é a lógica disso, né? Na verdade, assim, eu entendo o motivo pelo qual eles estão falando sobre isso, né? Eles não têm controle sobre como que os ativos circulam nas blockchains. Eles não têm como controlar. E essa falta de controle do Estado é o que deixa eles apavorados com isso e falam asneiras como essa, né? Ou seja, criminalizar você ter uma stablecoin. Eu não sei, eu sinceramente não sei o que vai acontecer com o Brasil nesse sentido. Tem umas coisas muito bizarras acontecendo no Brasil, né? Agora, recentemente, algumas declarações no sentido de controlar 100%, assim, de toda a economia informal, né? Taxando Pix, eles vão agora cruzar realmente o quanto que o cara ganha com o quanto que o cara gasta, né? Que é a proposta inicial, a gente sabe disso, mas muita gente trabalha informalmente e é assim que sustenta as suas famílias e os caras estão realmente fechando o cerco para isso não poder acontecer mais. E eu não sei, Camila, eu fico preocupado com o Brasil nesse sentido. Eu não sei para onde que isso aí vai, mas eu imagino que outras jurisdições, não sendo tão avessas assim a esse tipo de atividade econômica, eu acho que isso pressiona países avessos a esse tipo de atividade econômica a não serem, porque do contrário, eles vão ver um êxodo de pessoas, né, economicamente ativas, e isso para o país é ruim, na minha opinião, a não ser que esse seja o objetivo deles, né? Olha, quem
quem tem dinheiro sai daqui e vamos deixar aqui só quem tá ferrado, só quem tem que correr atrás do rabo para virar o mês, assim. Então, eu sinceramente não sei, mas se eu fosse a apostar, eu apostaria que a regulação positiva nos Estados Unidos vai pressionar todos os outros lugares a andarem na mesma direção. Um ponto que eu queria puxar aqui também, você mencionou do fim da informalidade no Brasil com o Pix, de questão de verem tudo. Existem, né, questões relacionadas à privacidade, não só do Bitcoin, quanto da própria Ethereum e das outras redes que são públicas. Você, sabendo o endereço da pessoa, consegue saber muita coisa. Sim. Existem vários projetos de privacidade, tanto para aumentar a privacidade do Bitcoin, quanto a própria Monero. Você mencionou uma moeda que quer ser totalmente privada. Quanto também protocolos para aumentar a privacidade, ou Layer 2s da Ethereum para aumentar a privacidade desse lado também. Mas foi uma indústria que a gente também viu muitos ataques. Ainda vê muitos ataques, né? A narrativa de privacidade. A Kraken era uma das poucas grandes corretoras que ainda listavam Monero, delistaram agora, início desse ano, com base em regulações, acho que foi da União Europeia que pressionou eles. A Tornado Cash foi sancionada pelos Estados Unidos. Como que você vê essa narrativa de privacidade entrando para 2025? Você acha que está, assim, ainda tem uma demanda crescente por isso, para, sabe, conseguir compensar o ataque regulatório? Ou você acha que vai ter alguma mudança regulatória? Ou realmente o caminho que está indo é diminuição da privacidade? Cara, eu acho que o caminho é a diminuição da privacidade, infelizmente. Mas, na minha opinião, isso atribui mais valor a esses ativos de privacidade. Né? Essa deslistagem arbitrária em várias corretoras de ativos de privacidade, na minha opinião, significa que esses ativos têm valor. Essa é a minha opinião. Eu acho que esses ativos vão se apreciar com o passar do tempo em virtude do fim da privacidade. A gente está caminhando para o fim da privacidade, né? Eu perdi a minha conta no LinkedIn porque eu fiz um comentário sobre eu entender que o Drex pode ser um ataque à liberdade individual. Eu não usei palavra de baixo calão, não citei ninguém, não ataquei ninguém, não feri nenhuma lei aí de bom uso da plataforma. Simplesmente falei que eu entendia que o Drex poderia ser um cavalo de Troia e se tornar, no final do dia, uma ameaça à liberdade individual. A minha conta foi suspensa, cara. Minha conta foi suspensa. E tem lá o botãozinho para recorrer. Quando eu clico em recorrer, cai naquela página 404, not found. Eu não tenho o que fazer. Isso para mim é censura, velho. É censura. Eu sei que tinha uma galera, criadores de conteúdo, que estavam postando nos stories a cotação do real com o dólar, né? Mostrando que o dólar tá se apreciando em comparação com o real e que o real tá valendo cada vez menos. Esses caras tiveram as contas deles desmonetizadas, cara. Eles conseguem usar, mas eles não conseguem monetizar mais as contas deles. O alcance deles caiu pra caramba. O que é isso, cara? Isso é censura, tá ligado? Então eu acho que sim, acho que estamos caminhando para uma diminuição na privacidade e para diminuição da privacidade e da liberdade individual. E eu acho que a consequência disso é que ativos com premissa de privacidade, com o passar do tempo, vão valer cada vez mais. Mas ao mesmo tempo a gente pode observar também, mais uma vez, aí, essa questão do efeito Trump, né? Por exemplo, a gente pode citar a questão do Zuckerberg, que ele vem passando por um processo aí, vamos falar aqui brincando, de desorganização para shedinização, né? Então ele começou a comer carne, começou a falar contra... por exemplo, ele postou agora esses dias que agora ele excluiu esse negócio de banheiro unissex na empresa dele. Então, assim, ele está ativamente se politizando pro outro lado, sabe? Não é simplesmente uma questão de, não, eu não vou mais ficar com esse mimimi ou que não, é que ele tá fazendo questão de mostrar que ele tá indo pro outro lado. Isso sem falar, né, das entrevistas polêmicas, onde ele veio falando aí sobre essa questão de censura no Facebook e tudo mais. Então eu acredito que tem também esse efeito, é um pêndulo, né? Ou quando o pêndulo ele puxa demais para um lado, ele volta com muita força para o outro também. Então, bom, é uma caixinha de surpresa, né, o que vem pela frente, mas eu acredito que
pode ser que a gente tenha surpresas positivas nessa questão também. Eu espero que sim. O Trump falou que ele é contra a CBDC, né? Ele entende que CBDC é um ataque à liberdade individual. Ele falou que nos Estados Unidos, sob o governo dele, não vai ter. Então pode ser. Mas eu não sei, assim. Pode ser que o pêndulo esteja mudando de lado e as coisas comecem a regredir, né? A progredir, né? Não é regredir, é progredir, porque estava regredindo até então em relação ao que tange a liberdade. Mas eu ainda não vejo isso, assim. Por hora eu vejo uma abertura maior para a indústria cripto se desenvolver. Mas com relação à liberdade, eu ainda não sinto isso, sabe? Ainda não sinto isso, mas tomara. Eu acho que tu pode ter razão e vamos torcer para isso. Tem uma pergunta aqui, posso ler de uma vez, Francisco? A Maxima perguntou: a minha pergunta é sobre mineração, que hoje está concentrada em grandes pools e em países específicos, até em regimes autoritários. Será que a centralização da mineração não é algo que ameaça a descentralização do Bitcoin? Olha, hoje a mineração realmente é uma atividade industrial, né? Para tu minerar Bitcoin de fato, assim, para tu ter chance de encontrar um bloco, tu tem que ter uma máquina dedicada à mineração, tu tem que ter uma ASIC, provavelmente tu tem que participar de uma pool de mineração. Se tiver uma máquina, mesmo que seja uma ASIC sozinha em casa minerando, existe uma chance muito grande de tu gastar energia, né? Investir na máquina, perder a máquina e não encontrar bloco nenhum. A chance é grande. Existem exceções, né? De pessoas que encontram, de solo miners que acabam encontrando um bloco e ganhando uma boa grana, mas não é a regra. Então, sim, hoje é uma atividade industrial minerar Bitcoin. Mas a mineração solo, ela sempre será possível, né? O que eu quero dizer é o seguinte, digamos que a gente tem um cenário no futuro em que essas mineradoras param de minerar por qualquer motivo. As pessoas vão poder voltar a participar da rede com máquinas domésticas, né? Hoje as máquinas domésticas elas não resolvem nenhum problema ali para encontrar um bloco, porque elas são muito ineficientes, né? São máquinas domésticas, máquinas sem poder computacional de verdade. Mas num cenário em que a gente tenha, por exemplo, o fim das pools, as pessoas poderiam voltar a minerar de casa. Hoje está relativamente concentrada a mineração? Eu acho que está. É inegável, está. É uma ameaça à descentralização? Eu diria o seguinte, eu sempre falo que a descentralização não é algo binário, né? Ou é descentralizado ou não é. Tem gente que trata dessa forma, né? Como se descentralização fosse 0,1. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que existem níveis de descentralização. E eu acho que sim, o fato de a mineração do Bitcoin estar concentrada em pools de mineração diminui um pouquinho o grau de descentralização do Bitcoin, mas não torna o Bitcoin centralizado, entendeu? Então não é algo que me preocupa hoje. Eu acho que seria melhor se as pessoas estivessem minerando Bitcoin de casa, cada um com a sua maquininha. Acho que sim, a gente teria uma rede mais descentralizada. Mas o fato de a mineração acontecer em pools de mineração não torna a rede Bitcoin uma rede centralizada, só talvez menos descentralizada do que poderia ser. Acho que também é interessante, de certa forma, até de maneira contra-intuitiva, é interessante que países autoritários estejam adotando o Bitcoin, porque força justamente o que você falou dos Estados Unidos considerar isso uma questão de segurança nacional. Estão utilizando o Bitcoin para evadir sanções, tem muita mineração acontecendo na Rússia, então é um incentivo até para manter-se nessa competição, porque você manter um nível de poder de decisão no Bitcoin, não deixar que eles tomem isso completamente, né? Se, além de utilizar para evadir sanções, eles conseguirem, sei lá, a maioria dos mineradores totalmente baixo um regime autoritário, isso seria horrível para os Estados Unidos e horrível para a Europa. Então acho que isso até acaba criando um incentivo para outros países de minerarem, né? Um imperativo político além do imperativo econômico. E também temos o lado do imperativo econômico, que também temos países livres que estão buscando a mineração de Bitcoin porque eles têm a energia barata, como o Paraguai aqui do lado, né? Acaba sendo um país que não é tão representativo quanto a Rússia, claro. Mas vários países também do lado mais para a liberdade, eu diria, que estão virando referências expressivas na mineração do Bitcoin também.
Então acho que vale mencionar essa contraparte também. Plenamente. Uhum. Boa. Temos alguma outra dúvida da comunidade no momento, Camila? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não. Beleza. Fora isso, uma dúvida agora, saindo do tema geopolítica e tendência do lado das criptos. Na sua introdução, a gente mencionou que você tem uma certificação Blockchain Expert do Blockchain Council. Você é um educador do ramo de criptomoedas, né? Você ajuda o pessoal a entender sobre criptomoedas. Como que você vê atualmente o cenário de educação sobre criptomoedas para quem quer aprender, tanto em termos de recomendações autodidatas e de educação formal? O que você recomenda assim, para quem está aprendendo, além, claro, da comunidade da Zero Paralelo? Cara, eu fiz essa certificação em 2000 e... eu não lembro se foi 18 ou 19, mas eu fiz essa certificação com o objetivo de, já que eu estava participando de projetos educacionais, para provar que eu tinha o mínimo de conhecimento a respeito de blockchain, tá? Meu objetivo ao fazer essa certificação foi construir um pouco dessa autoridade, né? Para ser muito franco com vocês, assim, eu não aprendi muita coisa nessa certificação. Claro, tu sempre aprende alguma coisa, sempre tem alguma coisa ali que tu não sabia, mas eu diria que 95% das coisas que eu consumi nessa certificação, eu já sabia. Então, o meu objetivo era ter realmente o número do certificado e poder gozar desse título. Vale a pena fazer? Eu acho que depende do objetivo da pessoa, né? Se a pessoa tem o objetivo de trabalhar com blockchain, com cripto, eu acho que isso ajuda, né? Prova que, de alguma maneira, tu sabe minimamente como que esse mercado funciona, né? Vai depender da certificação que tu tiver, tem várias. Essa foi a que eu achei mais adequada para mim naquele momento. Mas se a pessoa não quiser ter uma certificação formal e ela quiser, por exemplo, ser uma investidora de cripto, né, especular cripto, ou quiser empreender nesse mercado, eu acho que hoje nas redes sociais as pessoas encontram muita informação de qualidade, tá? Tem muita porcaria também, o cara vai encontrar muita informação ruim também, então separar o joio do trigo é o principal desafio, mas existe informação de qualidade. Por exemplo, existem alguns relatórios de algumas casas de research internacionais que, cara, valem mais do que qualquer certificação. Valem mais do que qualquer certificação. Não são baratas, né? Existem as mais baratas aí vão te custar algumas centenas de dólares, outras vão te custar alguns milhares de dólares, mas que se tu tiver um pouco de apetite capital e quiser entender como que o mercado funciona, em que momento que o mercado está, o que está acontecendo, tu consegue fazer isso através dessas assinaturas. Mas para quem não quer gastar grana nenhuma, quer só entender como que o mercado funciona, procurem diferentes fontes de informação na internet, no YouTube, no Instagram. Consumam essas informações de diferentes fontes e formem as suas próprias opiniões, né? Por que eu acho que essa é uma boa maneira de tu entender o mercado sem gastar muito dinheiro? Tu vai ter que investir tempo, mas sem gastar muito dinheiro. Porque assim tu consegues fazer diligência a respeito de tudo que estás ouvindo. Existe um risco muito grande na internet, que é de tu consumir uma ou duas pessoas e assumir o que essas pessoas falam como se fosse verdade absoluta. Esse é o risco, na minha opinião, de quem depende exclusivamente de conteúdo criado na internet, né? O cara acaba virando um guru do sujeito, e o cara fala A ou B e o cara fala amém para tudo. Agora, quando tu tens o discernimento para entender o seguinte, olha, se eu vou me informar através das redes sociais, eu preciso consumir conteúdos diversos, pessoas que pensam completamente diferente, para eu poder formar a minha própria opinião. Foi assim que eu aprendi mais. Eu vou falar para ti que foi assim que eu aprendi mais. A certificação para mim foi importante? Foi. Para ter o número de certificação? Beleza. Mas como eu aprendi de verdade, foi ouvindo diversas pessoas que pensam diferente. Lendo, assistindo, pesquisando. E aí, fazendo isso durante muito tempo, tu acaba formando as tuas próprias convicções e construindo a tua própria visão de mercado. Então, eu diria que existem, por exemplo, inclusive, cursos superiores para tu ter uma certificação em blockchain, né? O
foi uma extensão, esse Certified Blockchain Expert é uma extensão e uma certificação, mas existe pós-graduação hoje para tu entender sobre como que o mercado funciona. E faz sentido se esse tipo de educação for aquela que funcionar mais para ti. Sei lá, eu, por exemplo, prefiro assistir do que ler. Ler, para mim, é diferente. Se eu leio, eu tenho que ler, eu tenho que escrever, para eu conseguir captar, fixar e tal. Cada um tem uma maneira de aprender. Então, se a tua maneira de aprender mais é participando de uma pós-graduação, vai por esse caminho. Se a maneira de tu aprender mais é consumindo conteúdo no YouTube, vá por esse caminho, só tenha discernimento crítico para poder filtrar tudo que você vai ouvir, porque ali tem de tudo. E se você gosta mais de ler, assinem bons relatórios e isso vai te ajudar bastante a entender como que o mercado funciona. Eu acho interessante também, né? Você mencionou muito nesse podcast a questão do valor. Você também mencionou a questão especulativa, né? Que você entrou pela parte especulativa e que sempre há dinheiro a ser feito na parte especulativa também, né? Vemos meme coins com bilhões que muita gente fez muito dinheiro, mas que não existe uma... A maioria perdeu. Não tem nenhuma utilidade real, digamos, além de ser um meme e tentar fazer dinheiro com ela. Você mencionou muito a questão de valor, de projetos, de forma geral, que podem trazer valor, seja na parte da privacidade, seja na parte, né, de reserva de valor, ou que geram lucros mesmo. Acho que é interessante, assim, da parte de educação, eu achei legal você mencionar de aprender diversas maneiras, diversas fontes, mas acho que muito interessante essa sua análise. Eu queria saber como que você faz para buscar aprender os valores de um projeto, assim, se ele tem um fundamento real, qual que é a substância que tem aqui que isso pode agregar financeiramente também, mas não apenas. Né? Como você faz para distinguir entre um projeto, para informação de um relatório, falar, pô, essa meme coin aqui provavelmente vai pampar daqui a 5 dias, porque vão falar sobre tal coisa, o Elon Musk falou sobre uma coisa, isso é um tipo de informação. Uhum. Outro tipo de informação é você saber analisar talvez as tokenomics de um protocolo, ou analisar um time de um protocolo, coisa assim, para ver, pô, eu acho que isso aqui estão construindo algo de longo prazo, sabe? Tá. Como você faz para esse tipo de análise? Em primeiro lugar, é importante dizer que nem sempre o protocolo, o token mais bem fundamentado, é o que vai se valorizar mais. Ok? Esse mercado é um mercado especulativo e é assim que funciona, é assim que é, e paciência, né? Goste ou não goste, é assim. Infelizmente, mas é assim. Então, dito isso, cara, eu gosto muito de investir em projetos bem fundamentados. Ainda que eu entenda que aquilo talvez seja difícil de ser compreendido, não vai capturar atenção e, portanto, não vai se apreciar tanto quanto uma meme coin vai se apreciar. Então, o que eu tento fazer, Francisco, é me manter atualizado, cara. Ou seja, todos os dias eu acordo pela manhã, até porque o meu conteúdo de todos os dias às 7 da manhã é um conteúdo para manter a galera atualizada. Tu vê que privilegiado que eu sou, né? A minha obrigação é me informar. E aí eu pego e compartilho isso com a minha comunidade. Então eu me mantenho muito informado a respeito de fatos pontuais. Então todos os dias eu gosto muito de olhar o Coin360, que é um site que é um heatmap, que te mostra rapidamente como que o mercado se comportou nas últimas horas. Então eu acordo rapidamente, eu vejo o que está performando mais, o que está performando menos. Hoje eu acompanho diariamente também o CoinGlass. O CoinGlass me mostra quanto que os fundos estão comprando ou estão vendendo de Bitcoin e Ether, né, que são os dois produtos que tem ETF à vista. Eu uso muito também o Crypto Compare, que é um agregador de notícias. Ele agrega todas as notícias de todos os veículos de cripto. Então, por exemplo, eu entro no Crypto Compare, ali tem a barra de news, de notícias. Às vezes eu vejo que tem um assunto ali que foi publicado por vários meios de comunicação. Já pensou, opa, isso aqui é um assunto quente. Eu vou lá e leio, me informo, começo o dia me informando. O que mais? Tem um site chamado Roof Data e tem também um site chamado CryptoRank, que eles têm abas de fundraising. E ali eu consigo saber rapidamente quais são os novos projetos que receberam investimento de capital de risco. Então, estou sempre olhando isso também. Sempre olho o Twitter, porque no Twitter é onde a comunidade está, né? O sentimento da comunidade está ali, a flor da pele no Twitter. Tem muito ruído ali, porque ali tem muita treta, muita briga de ego, e aí é perda de tempo total. Mas ali também tem muita gente criando conteúdo de qualidade,
esmiuçando projetos. Ali eu encontro muito projeto legal. Eu sigo algumas pessoas que são muito técnicas a respeito de temas que me interessam. Por exemplo, recentemente eu adicionei a minha lista lá de pessoas que eu sigo no Twitter, pessoas que são bem técnicas a respeito do tema inteligência artificial e agentes de IA. Então eu pego e eu ativo o sininho desses caras e eu começo a acompanhar o que eles estão falando. Aí um cara lá, um desses lançou um artigo. Eu pego o artigo, leio o artigo inteiro e no artigo ele citou 3 ou 4 projetos. Aí eu vou lá, entro nos projetos e começo a olhar o que o projeto faz, quem está construindo aquilo, se tem token, se o token captura valor de alguma maneira ou não. Eu vou olhar se tem uma comunidade utilizando aquilo. Tem muita ferramenta hoje, Francisco, para tu te informar. Tem uma ferramenta que se chama Token Terminal, por exemplo, que é gratuita. Tem uma versão paga, mas ela pode ser gratuita até um determinado ponto. Tu entra ali, tu vê, por exemplo, eu quero olhar hoje quais são os protocolos de derivativos que estão coletando mais FIIs nos últimos 7 dias. Porra, isso aí é uma puta informação e tá ali disponível para quem quiser. A DeFi Lama, por exemplo, é outra ferramenta legal que eu consigo olhar ali, eu entro no DeFi Lama, eu clico em Chains, é gratuito. Clico em Chains e ele me mostra ali quais são as chains que estão crescendo mais o TVL nos últimos 7 dias. Ou seja, onde que o dinheiro está indo. Tem uma ferramenta da Wormhole, chama Wormhole Scan, que ele mostra de onde que o dinheiro está indo de uma chain para outra. Então eu vejo que, da onde é que o dinheiro da Ethereum está saindo, para qual chain? Está saindo, nos últimos 30 dias, saiu mais para Sui. Isso me dá uma ideia de que pode ser que o ecossistema de Sui fique aquecido nos próximos tempos, porque tem muito dinheiro saindo da Ethereum e da Solana para Sui, por exemplo. Então existe hoje uma infinidade de ferramentas para tu te manter informado. Então, como eu tenho o privilégio de viver do mercado cripto, cara, eu fico o dia inteiro olhando essas coisas, cara. Eu pareço um tarado viciado que só faz isso da vida, sacou? A minha esposa às vezes fala, João, vai pra academia, vai fazer alguma coisa, vai almoçar. Às vezes, hoje eu esqueci de almoçar, velho. Hoje eu não almocei, porque eu fico o dia inteiro olhando isso, que nem um maluco, né? Por um lado, eu me sinto um privilegiado, né? Porque eu vivo disso. Mas, por outro lado, é uma parada meio louca, assim, porque é um mercado que não para. Bicho, tu dormiu, tu acordou desatualizado. Eu fui agora, eu fiquei viajando agora entre Natal e Réveillon, eu viajei 20 dias. Conheci algumas cidades, Francisco. Conheci Viena, conheci Budapeste, conheci Praga, conheci Munique. Fiz uma viagem de 20 dias. O melhor da Europa. Quando eu cheguei em casa, a impressão que eu tive, e eu tentei me manter razoavelmente atualizado, hein, a respeito do mercado. Mas quando eu cheguei em casa, parecia que eu era um novato, cara. De tanta coisa que tinha acontecido, de tanta coisa que tinha mudado. Então, cara, em linhas gerais, tem que estar utilizando essas ferramentas e se atualizando absolutamente todos os dias, senão tu fica para trás. Eu vou pedir que você depois passe pra gente colocar na descrição aqui do podcast várias das ferramentas que você mencionou. Passo. Acho que vai ser um dos podcasts com mais links na descrição. Na descrição. Mas muito bom. Value drop enorme aqui no final do podcast. Só essas recomendações de ferramentas já deixar todas até o aviso gratuitas. Pessoal. Muito, muito bom. E bom que você mencionou também, né, usa o Twitter. Deixo essa como minha recomendação pessoal também. Lá você não vai ser banido por mencionar do Drex. E também é onde você vai encontrar, apesar da ala do Twitter política, louquinhos, ser muito grande, tem muita gente que usa o Twitter para criar drama, é onde você encontra todos os melhores conteúdos de finanças, todos os melhores conteúdos de tecnologia, de cripto, de saúde também. Tem uma galera que faz conteúdo de treino, de dieta, de coisas assim, suplementação, que é muito top no Twitter. No Twitter, se você filtrar bem o seu feed, você consegue ter a melhor experiência de redes sociais, pelo menos na minha experiência até hoje, utilizando outras redes. Especialmente a indústria de cripto, está toda lá. Todo mundo de cripto publica no Twitter. Eles não estão no Face. Se estão no Insta só para fazer o flexing das viagens que fazem, mas o conteúdo de cripto estão sempre postando no Twitter. Então, assina embaixo da recomendação. João, a gente está chegando aqui em 1h40, acho já. Não. 1h30 e pouco de podcast. Gostaria de perguntar
do seu lado, o que você deixaria, além dessa grande recomendação que deixou agora, qual seria a sua outra recomendação, mensagem para os nossos ouvintes aqui, antes da gente entrar no encerramento? Cara, eu diria que a primeira delas é entender o Bitcoin, entender os valores do Bitcoin. Acho que todo mundo que está chegando no mercado agora, ou que está há mais tempo e não entendeu ainda os valores do Bitcoin, deveria se assegurar de entender quais são os valores que o Bitcoin carrega com ele, além do preço, né? Deixar o preço um pouco de lado e olhar para os valores. Eu acho que entender também o que é uma blockchain de contratos inteligentes e o que pode surgir a partir daí. A Ethereum é a maior delas, sem dúvida nenhuma. Faz muito sentido entender o que é um contrato inteligente e quais são as principais aplicações financeiras primitivas na principal blockchain de contratos inteligentes de todas, que é a Ethereum. Além disso, a minha recomendação é que vocês entendam o que é a moeda fiduciária. Isso vai te ajudar, vai te dar uma boa base para apreciar o Bitcoin de uma vez por todas, além de preço. O que o governo fez com o nosso dinheiro é um livro excelente para isso, muito fácil de ler. Cara, e aí, bicho, utilizem o tempo de vocês, gastem menos tempo com entretenimento na internet e gastem um pouco mais com educação, né? Diferenciem entretenimento de educação e pesquisem muita informação a respeito dessa indústria, de diversas fontes, e criem as suas próprias opiniões. Assim você não fica dependente de absolutamente ninguém. Mesmo a minha comunidade que me acompanha, eu falo, olha, escutem outras pessoas, escutem opiniões diferentes e formem as próprias opiniões. O meu objetivo não é deixar a minha comunidade dependente de mim, né? Então, ter uma capacidade mínima de fazer uma análise crítica a respeito de tudo que você consome para você criar a sua própria identidade, a sua própria opinião, eu acho que é a melhor recomendação de todas, né? Assim você pode eliminar os intermediários desnecessários da sua vida. E é isso. E o mercado cripto é um mercado cheio de risco, saibam disso. Cheio de risco mesmo, mas também é um mercado cheio de oportunidades. Se você souber surfar, se você souber como ele funciona, você tem tudo para tirar um bom proveito dele. Fantástico. Surfar é uma fantástica analogia, justamente porque pode ser uma ótima onda, ou você pode também cair e se estrupiar no meio. Tomar Por uma isso, aprendam exatamente para evitar os riscos e não cair no meio da onda. Camilo, do seu lado, alguma outra última questão para o João? Então, João, eu gostaria de abrir agora esse espaço para você informar aqui aos nossos ouvintes que ficaram interessados nessa conversa, gostariam de te acompanhar, gostariam de saber mais do seu trabalho e aprender mais sobre criptos com você também. Onde que eles podem te encontrar, em quais plataformas, em quais sites e também como que funciona a sua comunidade. Legal. Cara, é só buscar por João Azin, como vocês estão vendo aí embaixo, em qualquer rede social, no YouTube, no Instagram, no Twitter. Só buscar por @João Azin, tem um só. Cuidado para não cair num perfil falso, mas é isso aí, ó, João Azin, como está escrito aqui embaixo. Eu crio conteúdos no YouTube todos os dias, às 7 da manhã, horário de Brasília. Então, para quem quiser começar o dia bem informado, só buscar em youtube.com/@joãoazin e me acompanhar às 7 da manhã. Se você não puder ver ao vivo, não tem problema nenhum, pode ver a gravação depois. Para participar da comunidade do Zero Paralelo, basta virar membro do YouTube, level live fechada mais Discord. Você vai ter acesso ao servidor lá no Discord. Você vai ter acesso a uma community call que acontece toda terça-feira às 10 da manhã também. Eu fico 1 hora à disposição da comunidade lá por voz para trocar ideia. E você vai poder participar dos meus estudos nas quintas-feiras às 10 da manhã no próprio YouTube, live fechada para membros, onde eu compartilho um estudo de tese, de projeto, ou fico lá para trocar ideia com a comunidade. Então, para quem quiser fazer parte do ZP, do Zero Paralelo, só virar membro lá do YouTube, serão todos muito bem-vindos. Fantástico. O link vai estar aqui na descrição também. Para quem não está no vídeo e está escutando esse podcast no Spotify, onde quer que seja, é João Hazim, HAZIM, @ em todas as redes sociais que ele mencionou aí. Exato. João, prazer falar contigo mais uma vez. Igualmente. Já foi em pessoa, já foi no seu canal, foi aqui agora, finalmente, no Contra o Vento também. Muito obrigado por essa visão aí do mercado de cripto para 2025. Quem sabe a gente faz mais uma também para o próximo ano, em 2026, ver quais se concretizaram, quais mudaram, o que Aceito virou já. a nova narrativa do momento. Tá sempre bem-vindo para voltar aqui, então. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Contem comigo sempre que precisar. Valeu, grande abraço e muito obrigado também a todos que escutaram até o final aqui na comunidade 7i. Ótima noite a todos. Abraço. Tchau, tchau.